Oi, pessoal, tudo bem? Voltei. Eu queria falar com vocês hoje uma palavrinha. Às vezes eu converso com as pessoas e eu falo assim, é porque Deus falou isso comigo. E eu escuto muito assim, mas como Deus fala? Como que Deus fala com você? Como se fosse uma situação privilegiada minha. E na verdade não é. Deus fala conosco de várias maneiras. Deus fala através da palavra dele, que é a Bíblia. Muitas vezes Deus fala através de uma outra pessoa. De repente você está passando por alguma situação, alguma coisa assim interessante, vem alguém e te fala exatamente alguma coisa relacionada àquilo que você está passando. Muitas vezes é uma pessoa que Deus envia para falar com você a respeito daquele determinado assunto. Muitas vezes é aquilo que a gente chama de consciência, sabe? Aquela vozinha interior que você escuta e muitas vezes você acha que é a tua consciência falando com você. Muitas vezes você acha que é o sexto sentido e na verdade não é. Deus fala conosco de várias maneiras sobre qualquer assunto que a gente colocar diante dele. E cabe a nós pedir para Deus essa sensibilidade para ouvi-lo da maneira que Ele quer falar com a gente. Eu já tive experiência de falar com Deus através da Bíblia, eu já tive experiência de estar passando por uma determinada situação e vem alguém e fala exatamente uma palavra sobre aquilo que eu estava precisando ouvir naquele momento. Como também já estava orando e me veio assim o Senhor falando comigo de uma maneira muito clara, muito absoluta e muito profunda. E não é um privilégio meu, não é. É um privilégio daqueles que buscam, que querem ouvir a voz de Deus, que querem ter essa sensibilidade e pedir para que Deus fale. E eu não conheço ninguém que ore e que coloque diante de Deus uma situação e que Deus não responda de alguma maneira. É que muitas vezes ele não fala aquilo que a gente quer ouvir. E daí, como ele não fala aquilo que a gente quer ouvir, a gente também finge que não ouviu e que não entendeu nada. Mas Deus, ele está muito mais preocupado com a nossa salvação do que com o nosso bem-estar. Ele está muito mais preocupado com aquilo que é eterno do que aquilo que é momentâneo nas nossas vidas. E nós, seres humanos que somos, nos detemos em coisas que são aqui, do agora, do bem-estar, do tranquilo, daquilo que me faz bem neste momento, nesta vida. Deus, soberano como é, ele não está preocupado com aquilo que nós estamos vivendo agora, embora ele nos socorra agora e nos socorra no momento presente e nas lutas que a gente passa hoje. Mas Deus está muito mais preocupado em passar a eternidade conosco, porque no final das contas, a eternidade é o que fica na nossa vida. Então, uma palavrinha, como ouvir Deus. Buscar a sensibilidade necessária para entender a maneira que Deus está falando. Eu já vi Deus falar comigo, já ouvi Deus falar comigo através de um filho meu pequenininho, às vezes passando por alguma coisa, de repente a criança olha para você e fala alguma coisa relacionada àquilo, você fala: "Nossa, que coincidência!" Não é? É Deus usando uma criança para falar com a gente, ou um adulto, ou uma circunstância, ou um livro, ou uma frase. E nós temos a mania de poetizar as coisas e imaginar que para a gente ouvir a voz de Deus tem que só ser assim, os sons de trombeta,
aquela voz que desce do céu e fala. E na verdade não é assim. Deus trabalha nas nossas vidas nas coisas mais simples. E cabe só a nós ter essa simplicidade dele para ouvir ele falar conosco da maneira que ele quer falar. Ok? A palavrinha de hoje é essa, gente. E eu achei muito engraçado uma outra coisa que não tem nada a ver com a palavra. Mas as aparências se enganam. Eu achei muito interessante. A Didi postou no vídeo dela, micos que eu paguei, alguma coisa assim, que o dia que ela me encontrou em São Paulo, que achava que eu era enorme e que eu era tão pequenininha, que eu era até inclusive menor que ela. E eu vi que vieram muitos comentários das meninas que seguem a Didi, me seguem aqui também, dizendo: nossa, mas eu achava que ela tinha 1,80 m, eu achava que ela era enorme. E na verdade não sou, gente. Eu tenho 1,62 m, assim, muito bem medido, eu acho, muito bem esticadinho. E ainda para piorar, eu casei com meu marido que tem 1,90 m. Então eu já sou menorzinha, ainda caso com um homem de 1,90 m, eu fico menorzinha ainda. Então foi muito engraçado isso, gente. As pessoas me olharem aqui na telinha e achar que eu sou mulherão, e na verdade não, eu sou uma pessoa menorzinha, tenho 1,60 m e o maridão tá entrando aí atrás agora. 1,59 m. 1,59 m diz ele, mas não é 1,62 m por aí. Mas é isso, gente, as aparências se enganam. Eu nunca falei para ninguém que tinha 1,80 m, eu sempre não falei nada. Então as pessoas olharam e imaginavam, mas a Didi teve aí comigo, ela viu que eu sou pequenininha. Mas é isso, gente, era só para deixar uma palavrinha com vocês, a palavrinha de hoje, e para compartilhar um pouquinho, tá? Dessa questão que eu achei engraçada, a questão da minha altura. Alguma coisa caiu ali, tá? Gente, é só isso. Um beijo e até o próximo vídeo.